Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Maia da FM Autos. Tô aqui hoje para fazer mais um videozinho sobre o carro elétrico, mas ultimamente tenho falado bastante desse Dolphin aqui, que é o carrinho atual que eu tô hoje. Já tem 1 ano e 3 meses que eu tô com esse carro, ou seja, 15 meses que eu tô com ele. E hoje eu vim aqui para fazer um vídeo, cara, para falar sobre a diferença de custos entre um carro elétrico e um carro a combustão. Eu vou entrar no carro, que tá um sol danado, tá um calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou entrar, o ar já tá ligado lá, e vou falar um pouquinho para vocês sobre os custos, né? Durante esse ano, esse 1 ano e 3 meses, né? Quanto eu gastei no carro, quanto eu gastaria se fosse um carro semelhante a combustão, no mesmo valor. Será que eu economizei? Será que eu gastei mais? Enfim, acompanha o vídeo aí que você vai ver uma surpresa boa aí pro carro elétrico, tá? A galera aí que reiteriza, que fala mal pra caramba do carro elétrico, cara, só tem uma coisa a dizer: só lamento por vocês. O futuro é isso aí. Não tem muito para onde correr não. E digo mais, para uso urbano não tem solução melhor. Mas se você mora em casa, você tem a possibilidade de ter carregamento na tua casa e você não viaja com muita frequência, cara, vai sem medo. Não tem solução melhor. É isso aí, vou virar a câmera aqui, vou entrar no carro e vamos falar um pouquinho sobre esses custos aí para vocês entenderem como é que eu cheguei nesses números aí, beleza? Bom galera, esse é o Dolphinzinho 2023, modelo 2024, tá com 39 mil quilômetros rodados, vai fazer 40 mil. Já tem algumas marquinhas de uso normal, né? Mas o carrinho continua novo. Mas vamos lá, vamos falar sobre esses custos aí e vocês verem que compensa muito o carro elétrico, beleza? Vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre os custos agora, a diferença entre o carro elétrico e um carro a combustão, tá? Pra vocês entenderem, eu fiz uma planilhinha, né? Eu vou mostrar a planilha no final do vídeo, mas eu quero detalhar o que vai ser mostrado no resumo no final na planilha, tá? E aí vocês vão entender como é que eu cheguei nesses números. São números bem reais, aqui eu não estou inventando nada, tá? Eu estou fazendo uma comparação do carro elétrico, né, com os meus 39 mil quilômetros. Eu vou considerar 40 mil quilômetros, arredondando. É um carro que tem 1 ano e 3 meses, tá? Porém, nesses 1 ano e 3 meses, eu paguei 3 IPVAs nele, né? Porque eu peguei ele no final de 23 e, consequentemente, eu tive que pagar o IPVA parcial desse carro. Então, isso vai entrar na conta também, tá? Vamos lá, eu peguei o carro em outubro de 2023. Então, em outubro de 24, eu fiz 1 ano, aí tem lá outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, 1 ano e 3 meses, tá? Nós estamos em janeiro de 25, tá? A época que vai ser postado, que está sendo gravado e que vai ser postado esse vídeo. Meu carro está com 39 mil quilômetros, como eu já falei, né? Eu retirei ele em outubro de 2023 da agência, 0 quilômetro. Então eu vou considerar 40 mil, arredondando aí para 40 mil, tá? Primeiro item, vou falar sobre IPVA, tá? Primeira coisa, você tirou o carro da agência, você faz o emplacamento é o mesmo tanto para o carro elétrico, quanto para o carro híbrido, quanto para o carro a combustão. Então isso não vai entrar na conta, porque é a mesma coisa para todos eles, beleza? Então eu vou falar aqui sobre IPVA. No Rio de Janeiro nós temos um incentivo para carro elétrico. Então o IPVA normal, isso aí é Brasil, o IPVA normal, o IPVA de um carro normal, ele custa 4% do valor de tabela FIPE do carro, beleza? Então, no Rio de Janeiro, o carro elétrico é 0,5%. Cara, isso aí já é
já começa por aí. Você tira o carro da agência, já tem que pagar o IPVA parcial, né? Dependendo do mês que você comprou o carro. Já começa ganhando em relação ao carro a combustão de cara. Quando você tira o carro da agência, já está ganhando, né? Então vamos lá. O IPVA 2023, eu fiz uma colinha aqui, tá aqui atrás, porque obviamente eu não vou lembrar de todos esses números, então eu vou ler aqui, tá? O IPVA 2023, eu paguei 3 meses de IPVA, outubro, novembro e dezembro, beleza? Eu tirei o carro em outubro. Eu paguei R$ 198,99. R$ 199 reais arredondando, beleza? É o que eu paguei. Esse carro eu comprei por 150 mil reais. Vamos lá. Se fosse um carro a combustão no mesmo valor de 150 mil reais e eu fosse pagar 3 parcelas do IPVA com o IPVA a 4% do valor do carro, 3 parcelas não, 3 dozeavos, né, do IPVA a 4% do valor do carro, eu iria pagar R$ 1.500, tá, num carro a combustão, o IPVA de 2023. Então aí eu já tive um lucro de R$ 1.300. Vamos para 2024. Em 2024, a tabela FIP dele caiu para 132 mil. Então, eu paguei lá os 0,5%, R$ 660,91. R$ 660,91. Vamos lá. Aí eu peguei um carro a combustão do mesmo valor de 132 mil reais, apliquei os 4%, ficaria 5.280 de IPVA. Então, vamos lá. De 5.280 que eu pagaria num carro a combustão, eu paguei R$ 660,91. Já tive 1.300 de ganho no ano anterior, 2023. Em 2024 eu ganhei 4.620. Vamos agora para 2025. Acabou de chegar a tabela do IPVA aí. IPVA dele, 2025, R$ 594,15. Se fosse um carro a combustão, eu pagaria um IPVA de R$ 4.752. Então, mais uma vez, tive um ganho em relação ao carro a combustão de R$ 4.158. Então, vamos lá. Somando os 3 anos, tá? Eu deixei de gastar R$ 10.079 com IPVAs. Eu deixei de entregar na mão do governo lá R$ 10.079. Isso é uma realidade específica do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre as revisões desse carro, tá? A BYD, quando você compra um Dolphin, ela te dá 5 anos de revisão grátis ou até 100 mil quilômetros rodados. Mas nem tudo é de graça, porque quando você chega para fazer a revisão, eles te indicam fazer o rodízio de pneus. Na verdade, o certo é fazer a cada 10 mil quilômetros, que é o que manda o manual do carro, tá? Mas, enfim, eu fiz com 20 mil quando eu fui fazer a revisão. E aí, nessa revisão, eu paguei R$ 280 para fazer o rodízio de pneu e alinhamento convergência do carro, né? Alinhamento, cambagem, enfim. Eu vou fazer agora com 40. Imagino que o preço seja o mesmo. Eu ainda não fui na BYD para saber, mas imagino que não tenha mudado. Se mudou, mudou muito pouco. Então eu vou considerar os R$ 280 para as 2 revisões. Ou seja, vou multiplicar por 2 porque eu vou fazer a segunda revisão agora. Tem um amigo meu que tem um Fastback, um Fiat Fastback. E aí, conversando com ele, eu falei, bom, estou fazendo um levantamento aqui de custos para fazer esse vídeo especificamente, né? Falar sobre a diferença de custos entre um carro elétrico e um carro a combustão. Ele comprou esse Fastback tem quase um ano também, só que ele roda muito menos que eu. O carro dele está com 6 mil quilômetros rodados. Mas eu perguntei para ele, cara, vamos lá, até 40 mil quilômetros, quanto é que você estima que vai gastar com revisões no teu carro, né? Isso geralmente quando você compra o carro lá na concessionária, eles já te informam ali uma média, pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na verdade, geralmente varia para mais, tá? Porque chega na concessionária, os caras te empurram um monte de coisa, tá? Um monte de coisa que não tá no manual. Você pode chegar na concessionária e falar o seguinte, eu quero
apenas os itens que estão descritos no meu manual do proprietário do carro. Mas eles vão tentar te empurrar a outras coisas. E aí cabe a você querer ou não, aceitar ou não, tá? Mas vamos lá. Esse meu amigo falou, cara, o estimado até 40 mil quilômetros rodados com esse meu carro, eu vou gastar R$3.700. Porque, como você sabe, geralmente as revisões de carro a combustão, elas não são grátis. Eles te cobram pelas revisões. O carro a combustão tem que trocar óleo, tem que trocar líquido de arrefecimento, esse aqui também troca, mas com uma certa quilometragem ele troca a correia dentada, ele faz limpeza de bicos, troca filtro de combustível, enfim, tem uma série de coisas que o carro elétrico não tem. Então, por conta disso, o carro a combustão, as revisões são cobradas, e elas são com uma quilometragem menor do que as do carro elétrico. No caso do meu carro, do Dolphin, as revisões são a cada 20 mil quilômetros. No carro a combustão, geralmente são a cada 10 mil quilômetros. Então, R$3.700 menos 560, que são os dois alinhamentos e cambagens que eu vou ter que fazer nesse carro, e rodízio de pneu. Então, vamos lá. Eu deixei de gastar R$3.140 em revisões. Vocês estão entendendo aí que eu estou fazendo as contas? Eu não estou tentando favorecer o carro elétrico, não. Eu estou te dando dados e fatos para você entender e você fazer a sua leitura, você chegar na sua conclusão, tá? O próximo item que eu vou falar é sobre os pneus, né? Então você já deve ter ouvido falar na internet aí que os pneus do carro elétrico, eles acabam mais rápido do que os pneus de um carro a combustão. Isso é uma verdade. Por que o carro elétrico consome mais pneu que um carro a combustão? Todo mundo fica se perguntando, pô, mas por quê? O que tem de mais? É o pneu que é diferente, que gasta mais? Não é exatamente isso, tá? Tem alguns fatores que fazem com que o carro elétrico consuma mais pneu que um carro a combustão. Vamos lá, vou te descrever aqui quais são os fatores. Primeiro é o peso. Apesar das pessoas acharem que o carro elétrico é mais leve porque não tem o motor, não tem todo o sistema de motor e combustão, ele é um carro mais pesado do que um carro a combustão do mesmo segmento, porque a bateria pesa muito. A bateria desse carro é a parte mais pesada dele. Então ele é um carro mais pesado que um carro a combustão. Segundo item, o carro elétrico, ele tem o torque imediato. Então é natural que o dono do carro elétrico, porque é muito gostosa a sensação. Se você não dirigiu um carro elétrico ainda, se você tem preconceito contra o carro elétrico, te aconselho a fazer um test drive, tá? Vai lá na concessionária e faz um test drive. Pode ser o elétrico que for. Pode ser o elétrico lá da concorrente, lá da GWM. Aqui eu não estou ganhando dinheiro de ninguém, não estou ganhando dinheiro da BYD, não estou ganhando dinheiro da GWM, não estou ganhando dinheiro da Jaque, não estou ganhando dinheiro de ninguém, tá? Então, vai lá e faz um test drive. Cara, testa o carro, pisa, acelera com vontade, você vai ver que o torque imediato é a coisa mais gostosa que tem. E isso se reflete em queima de pneu, porque quando você acelera, é gostoso você acelerar e sentir você cola no banco, né, a força G que você sente, isso é muito bom, só que obviamente isso se reflete em tração nas rodas do carro, consequentemente você gasta mais pneu. É muito gostoso você acelerar, então você está atrás de um carro, você quer fazer uma ultrapassagem, você vai acelerar, você vai pisar e o carro vai te responder imediatamente. Não tem aquele negócio de esperar o motor encher, de esperar a caixa reduzir uma marcha. Não tem nada disso. Isso é muito gostoso, porém isso gasta pneu. Você vai fazer a roda gerar mais atrito, o pneu gerar mais atrito no asfalto, para que o carro ganhe velocidade mais rápido. E o terceiro motivo é os freios regenerativos. Quando você freia o carro. Você está gastando mais pneu também, né? O pneu também está fazendo atrito no asfalto
para travar e reduzir a velocidade do carro. Só que o carro elétrico, ele tem o tal do freio regenerativo. Ou seja, você tirou o pé do freio, você tirou o pé do acelerador, o carro freia automaticamente. Não é aquela freada igual que você pisa no freio, que ele vai dar um porradão, que ele vai frear para parar o carro. Não é isso. Ele freia, ele freia para reduzir a velocidade e gerar uma energia cinética para recarregar as baterias. Consequentemente, atrito do pneu no asfalto. É como se você estivesse acelerando e quando você tira o pé do acelerador, você colocasse o pé no freio de leve, né? Então, o carro está freando, ele está gerando atrito ali do pneu no asfalto. Então, o carro elétrico gasta mais pneu do que carro a combustão, por esses 3 motivos que eu te falei. Tá? Se tiver mais algum motivo aí que eu tenha esquecido, coloca nos comentários aí, me lembra, porque eu posso ter, também não sou o dono da razão, posso não ter lembrado de alguma coisa aqui, ou não nem saber de alguma coisa, né? Vou falar lá dos números. Agora com 40 mil quilômetros, eu vou trocar os pneus do meu carro. Já até comprei, estou esperando chegar para trocar. Eu comprei numa loja online, não vou falar o nome da loja aqui, porque eu não estou ganhando nada para isso, mas eu comprei numa loja online. Os pneus são pneus chineses, tá? Não é remold, é pneu chinês, como é o pneu que já vem nesse carro. Esse carro é um carro chinês, ele vem com pneu chinês. Eu comprei os pneus Farhold. Para ser sincero, nunca ouvi falar dessa marca, tá? Mas pesquisei na internet, vi que é uma fábrica na China que tem os melhores equipamentos, os equipamentos mais modernos, assim como tantas outras que fabricam pneus pelo mundo inteiro. Então, eu resolvi apostar. O pneu desse carro, ele é 195/60, roda 16. E eu gastei aí R$ 1.499,14 com frete grátis. Claro que eu vou ter o custo ainda de troca desse pneu, né? Eu vou ter que trocar e balancear. Mas enfim, eu vou considerar aqui o custo do pneu. Beleza? Então vamos lá. Com 40 mil quilômetros, eu precisei trocar os pneus. Para chegar a um número aí de a cada 10 mil quilômetros, vocês vão entender um pouquinho mais à frente por que dessa conta. O que eu fiz? Eu peguei os meus R$ 1.500 que eu gastei nos pneus e dividi por 40 mil quilômetros. Dividi por 4, na verdade, né? E aí ficou um custo de R$ 375 a cada 10 mil quilômetros. Guarda aí. R$ 375 a cada 10 mil quilômetros é o que eu consumo de pneu nesse carro se eu comprar os pneus nessa faixa de preço, de R$ 1.500 o jogo com 4 pneus, tá? Aí vamos para o carro a combustão. O carro a combustão, ele consome menos pneu do que um carro elétrico. Então vamos considerar lá uma média. O carro elétrico, o meu carro acabou com 40 mil quilômetros, os pneus. Mas tem gente que consome até menos, consegue rodar mais. Eu sei casos aí de BYD que rodou quase 100 mil quilômetros e trocou pneu só com quase 100 mil. Não é a minha realidade. Então eu vou trazer aí para uma média, né? As pessoas que gastam um pouco mais de pneu, que tem um pé um pouquinho mais pesado. Um carro a combustão, quanto dura um pneu? 60 mil, 80 mil. Então eu estou trazendo a média ali para 60 mil, assim como eu gastei. Se o carro fosse na minha mão, provavelmente eu ia acabar com os pneus dele com 60 mil quilômetros. Então eu considerei os mesmos pneus, o mesmo custo, tá? Se eu fosse trocar o pneu do carro a combustão, só que aí a conta é um pouquinho diferente. Eu peguei os R$ 1.500 que eu gastei e eu dividi por 6, 60 mil quilômetros rodados. Isso deu um custo para o carro a combustão de R$ 250 a cada 10 mil quilômetros. Então, nesse ponto, o carro a combustão leva vantagem, né? Eu gastei 375 no meu carro elétrico e eu gastaria 250 num carro a combustão. Isso a cada 10 mil quilômetros. Então, nesse caso aqui, o carro a combustão, ele ganhou. Ele teve uma vantagem sobre o carro elétrico. Bom, agora eu vou falar sobre o último item
não menos importante, talvez seja o mais importante, principalmente para quem roda mais, que é o custo de energia ou combustão. No meu caso, energia. No caso do meu amigo lá que tem um Fastback, o custo de gasolina no carro dele, beleza? Para a gente fazer o cálculo, o que eu considerei? Eu considerei o quilowatt-hora médio aqui no Rio de Janeiro a R$ 1,10 se você abastecer em casa e se você não tiver placa solar, tá? Então assim, eu estou pegando a média, né? Um cara que tem um carro elétrico, que é o meu caso. Na verdade, eu já até coloquei as placas solares em casa, mas ainda não está produzindo, eu vou explicar depois por quê. Mas um cara que tem um carro elétrico, que tem a condição de recarregar na casa dele, mas que ele não tem placa solar. Beleza? E nem é o cara que precisa, que não tem o carregador na casa dele, que vai ter que carregar na rua, depender de carregadores externos, que eu não te aconselho a fazer isso, mas que, obviamente, esse cara vai gastar mais, porque o preço do kilowatt num carregador rápido de rua, ele custa em média R$ 2,50. E eu estou considerando o custo de combustível de R$ 6,00. 5,99, 5,89, vai variar um pouquinho, tem posto até acima de R$ 6,00 aqui no Rio, né, dependendo da região que você tá. Na minha região tá 5,99 o custo do combustível, tá, da gasolina. Então eu vou considerar R$ 6,00 a gasolina e 1,10 o quilowatt-hora, beleza? Aí o que eu fiz? Vamos lá, eu rodei 40 mil quilômetros com esse carro, né? Como é que eu fiz essa conta? Eu peguei os 40 mil quilômetros e eu dividi pelo número de meses que eu tô com o carro. Então eu rodei 40 mil quilômetros, 39 para ser mais exato, mas enfim, estou arredondando. Eu rodei 40 mil quilômetros em 15 meses que eu tô com ele. Então, 40 mil dividido por 15 dá 2.666 quilômetros rodados por mês em média. Em média, eu rodei 2.666 quilômetros por mês nesses últimos 15 meses que eu tô com o carro, tá? Esse carro faz uma autonomia média dentro da cidade, estrada é diferente, mas vamos falar da cidade, que é o meu principal uso aqui, é o que é o uso urbano. Esse carro ele faz em média de 300 a 350, 360 quilômetros com um tanque, entre aspas, um tanque cheio, né? Uma bateria cheia. A bateria dele é de 44,9 kW, quase 45 kW, e eu rodo de 300 a 360 km com uma recarga. Então eu vou considerar aqui uma média de 340 km com uma recarga. Então o que eu fiz? Eu peguei os 2.666 km que eu rodei no mês, na média, e eu dividi pela autonomia do carro, 340 km. Então, em média, eu gasto 7,84 tanques de combustível nesse carro. O que eu fiz? 7,84 tanques vezes 44,9 kW, que é a quantidade de energia que entra na bateria, que é como se fosse a quantidade de litros que entra dentro de um tanque de um carro a combustão, para você entender melhor. Então, eu gasto em média com esse carro 352 kW para rodar os 2.666. Isso no meu modo de dirigir, tá? Tem gente que vai consumir mais, que tem o pé mais pesado, tem gente que vai consumir menos, que tem o pé mais leve. Então, esses 352 kW vezes vou considerar 1,20, tá? Porque entra imposto, enfim, vou considerar o quilowatt-hora 1,20 aqui no Rio de Janeiro. Então, 352 vezes 1,20, eu tenho um custo de R$ 422,40 por mês na minha conta de energia por conta do carro. Óbvio que eu pago mais do que isso de energia, né? Mas eu sou uma pessoa que durmo com ar-condicionado toda noite, enfim, eu pago mais do que isso, mas tem o meu consumo. Meu chuveiro na minha casa é um chuveiro elétrico, mas o custo do carro significa R$ 422,40. Pode ser que signifique um pouquinho mais do que isso, porque geralmente tem perda
Quando você recarrega o carro, às vezes tem um pouquinho de fuga de energia, tem perda, mas não vai variar muito disso não. Aí, vamos fazer essa mesma conta se fosse um carro a combustão, né? Então vamos lá, 2.600 km rodados por mês, vou considerar aí um carro que faz uma média de 10 km por litro, beleza? Pode ser, tem carro que vai fazer mais, tem carro que vai fazer menos, vamos considerar aí 10 km por litro. Então, para rodar os 2.600 km no mês, estou arredondando até para menos um pouquinho, 2.600. Eu vou gastar 260 litros de combustível, ou seja, de gasolina, num carro a combustão. 260 vezes R$6, que é o custo médio da gasolina aqui do litro da gasolina aqui no Rio de Janeiro. Então, em média, eu gastaria num carro a combustão, rodando a mesma coisa que eu rodo com carro elétrico, eu gastaria R$1.560 por mês. Carro a combustão eu gastaria 1.560, no carro elétrico eu gasto 522. R$1.137 de diferença todo mês. Isso num ano, isso representa uma economia de R$13.621. É bem grande, né? Agora vocês estão entendendo por que o carro elétrico faz tanto sentido para quem usa em uso urbano. São R$13.000 de combustível que eu deixei de gastar num ano. Essa conta vai melhorar ainda mais. Por que eu estou te falando isso? Eu já dei um spoilerzinho aí no meio do vídeo. Eu coloquei placas solares na minha casa. Vamos falar aqui sobre o resultado final, né? Quanto é que eu economizei de fato, somando todos esses itens, incluindo inclusive a perda que eu tive em relação a pneu, né? Quanto é que deu essa conta no final? Vou mostrar para vocês. Eu fiz uma tabelinha, vou mostrar essa tabelinha no vídeo aí, tá? Para vocês. Vamos lá, vou mostrar os itens aqui. IPVA, como já detalhei lá, 2023 parcial, 2024 integral e 2025 integral, no carro elétrico eu gastei R$ 1.454,05. No carro a combustão, considerando o mesmo valor, né, 4% para o carro a combustão, 0,5% para o carro elétrico. No carro a combustão eu gastaria R$ 11.532. Beleza? Revisões no carro elétrico, eu gastei, ou vou gastar, porque eu vou fazer a segunda revisão agora, no total, 2 revisões para 40 mil quilômetros rodados. Eu vou gastar R$ 560 de revisão, não é bem uma revisão, é para fazer alinhamento e cambagem do carro. Segundo esse meu amigo que tem um Fiat Fastback, falou que até chegar em 40 mil quilômetros, ele vai gastar no carro dele, com revisões, R$ 3.700. Então, R$ 3.700 versus R$ 560. Próximo item, pneus. Pneus aqui o carro elétrico perde. Já falei lá no meio do vídeo. No meu carro, para rodar 40 mil quilômetros, comprando os pneus chineses, o jogo de pneu com 4 pneus a R$ 1.500. No carro a combustão, vocês já viram a conta lá atrás que eu fiz, né? Para não me chamar de maluco de onde eu tirei esses números. Então, no carro elétrico eu gastei R$ 1.500, no carro a combustão eu gastei R$ 1.000. No carro elétrico eu gasto R$ 375 a cada 10 mil quilômetros. No carro elétrico no carro a combustão eu gasto R$ 250 a cada 10 mil quilômetros, beleza? Então aqui o carro elétrico foi o único item que o carro elétrico perdeu. Energia barra combustível. Um carro elétrico, para rodar os 40 mil quilômetros, eu gastei R$ 6.336 ao longo desse 1 ano e 3 meses, ou 15 meses. Num carro a combustão, para rodar esses mesmos 40 mil quilômetros, eu gastaria R$ 23.400, considerando a gasolina a R$ 6 e considerando o quilowatt-hora a R$ 1,20 no Rio de Janeiro, beleza? Então, 23.400 versus 6.336. No final, no carro elétrico, eu tive um custo total de 9.850 ao longo desses 40 mil quilômetros rodados, 3 IPVAs e
1 ano e 3 meses, ou 15 meses com o carro. No carro a combustão, eu gastaria, somando tudo isso, eu gastaria R$ 39.632. Então, pasmem, em 1 ano e 3 meses, eu deixei de gastar R$ 29.781,95. Pasmem, eu deixei de gastar quase R$ 30 mil com o carro elétrico. Ah, mas o carro elétrico, ele tem a depreciação. Cara, pega um carro 2023 que custava R$ 150 mil, vê agora em 2025, 2 anos de... Não é 2 anos de uso, porque eu não tenho 2 anos de uso nesse carro, mas esse carro meu é 2023/2024. Então pega o mesmo cenário. Olha aí, tabela FIPE, um carro de R$ 150 mil, 2023, quanto é que ele está custando hoje? Ele vai estar valendo hoje, em média, o que está valendo o meu carro hoje. Então não vem com essa história de que, porque o carro elétrico tem uma depreciação. Não é o que a gente está vendo na prática, pelo menos não para o BYD Dolphin, beleza? Galera, é isso. Eu acho que eu falei demais já, o vídeo ficou muito grande, mas acho que ficou bem detalhado, ficou bem explicadinho, para não ter dúvida nenhuma. Eu não estou favorecendo o carro elétrico em momento nenhum, são números reais, considerando aí a realidade de agora, janeiro de 2025, no estado do Rio de Janeiro, cidade, município do Rio de Janeiro. Beleza? Bom, se vocês já me acompanham, vocês já sabem que eu tenho outros vídeos no meu canal. Eu já fiz vídeo aí falando sobre os pontos negativos desse carro. Eu já fiz vídeos falando sobre os pontos positivos desse carro. Eu já fiz vídeos de avaliações de vários outros carros que já passaram pela minha mão. Para quem me conhece, eu comprava e vendia carro. Hoje em dia eu parei com isso, pelo menos por enquanto eu não tenho mais comprado e vendido carro. Mas tenho alguns vídeos aí bem legais aí. Enfim, tenho vários carros aí que eu já fiz avaliações. Carros que foram meus, não foram carros de cliente não, tá? De amigos também não. Então, dá uma pesquisada no canal, vai lá ver os videozinhos, tem conteúdo bem interessante aí. E não posso deixar de pedir, dá seu like, segue o canal. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre a experiência durante 1 ano utilizando o carro elétrico, tá? Eu fiz esse vídeo aqui, ele é específico sobre custo, né? Eu não estou falando sobre experiência, se eu passei por algum perrengue, se eu não passei, se foi tranquilo, se eu viajei, se eu não viajei, enfim, não estou falando nada sobre isso, não é o objetivo desse vídeo, mas é um vídeo de custo. E eu vou fazer esse vídeo mais para frente, talvez daqui a 1 mês eu faça um vídeo aí, que dá trabalho fazer vídeo. Parece que não, mas dá, eu tenho que editar, tenho que fazer roteiro, tenho que vir para um lugar legal para gravar. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre a experiência do carro elétrico durante 1 ano, né? E todos os perrengues, se é que eu passei algum durante esse período, se é que eu tive será que eu tive algum defeito nesse carro? Será que eu não tive? Foi tranquilo? Como é que foi as revisões? Vou falar tudo isso no próximo vídeo que eu vou fazer. E pretendo fazer também mais um vídeo depois falando sobre as placas solares que eu instalei na minha casa, né? Quanto que eu gastei, quantas placas foram, quanto que eu estou gastando agora de fato, quanto é que eu gastava de energia, quanto é que eu passei a pagar depois das placas elétricas, das placas solares. Enfim, é isso, cara. Só que você só vai saber, você só vai ser notificado desses próximos vídeos se você seguir o canal, se você ativar o sininho lá no canal. Beleza? Galera, dá seu like aí. E mais uma vez, eu sou o Maia da FM Autos. Tô aqui para ajudar a galera que tem muita dúvida sobre um monte de carro aí, principalmente nesse momento sobre o carro elétrico, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Obrigado aí. FM Autos na área. Valeu!